Boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa sessão experimental, à nossa aula experimental, nosso encontro aqui no Zoom de toda quinta-feira. Esse é o momento que a gente tem para partilhar as nossas histórias, para a gente aprender e para a gente vivenciar e experienciar algo juntas, tá? Vai ser bem incrível. Mas primeiro, eu quero dar parabéns. Parabéns para você que está aqui, né? A Helena, a Regina, a Giovana, a Helena, enfim, todas vocês que estão aqui, por que esse parabéns? Porque isso já diz muito sobre você. Eu sei que você é uma mulher que quer algo mais, que quer entender das suas emoções, quer saber como é que você sai de uma situação difícil, que você está aqui hoje, você quer ir para o próximo nível de amor próprio, de dignidade, de autoestima. Então, parabéns. Esse já é o primeiro passo, tá? Esse é o primeiro passo. Isso me diz que vocês são mulheres maravilhosas, incríveis, que vamos juntas. E hoje eu digo para vocês, nós vamos juntas dar o primeiro passo para que você possa realmente reconquistar a mulher incrível que habita em você, resgatar o seu amor próprio, a sua dignidade e a sua autoestima. E hoje aqui eu vou trazer três passos, tá? Passos para que a gente comece efetivamente a mudar o jogo, a sair de uma situação de dor, de sofrimento, de angústia e começar a ir por uma situação de felicidade, de prosperidade, de alegria, porque tudo é uma frequência. Eu vou falar muito de frequência aqui. Geralmente eu não falo de frequência, eu não falo de leis universais, mas hoje eu vou falar, porque isso é algo que realmente muda, é aquilo que eu apliquei na minha vida e que eu venho aplicando e compartilhando com as minhas alunas e que vem dando muito resultado. Mas é um assunto um pouco polêmico, as pessoas costumam não acreditar, mas eu já tenho vivência, já tenho experiência. Antes da gente entrar nos três passos e na vivência, eu vou falar só um pouquinho da minha história aqui, da minha história de traição. Por quê? Porque eu sei que a grande maioria das mulheres, vocês que estão aqui ao vivo comigo e as mulheres que vão assistir a gravação, se você está vendo essa gravação agora, sinta-se abraçada, acolhida, tá? E seja muito bem-vinda. Vai fazendo aí os exercícios também na gravação, tá? Por que que eu trago a minha história? Porque é isso que eu tenho em comum com vocês. Eu também fui traída, eu fui abandonada na véspera de Natal. E a minha história que se conecta com a história de vocês. Talvez você foi abandonada no Ano Novo, no Carnaval, no Dia dos Namorados, e isso marcou. Foi uma experiência ruim, foi para mim também. Eu lembro que foi em 2017, no Natal. Eu cheguei a pensar que nunca mais eu ia viver uma noite de Natal. E toda vez que chegasse o fim do ano, eu ia relembrar. Hoje eu relembro dessa história, mas não tem dor, não tem sofrimento, sabe? E realmente eu aprendi com isso. Mas naquele dia, eu trabalhava 24 horas. E aí, quando eu saía do trabalho, no outro dia de manhã, eu trabalhava de 8 da manhã de um dia a 8 da manhã do outro dia. E eu ia chegar em casa justamente na véspera de Natal. E quando eu saí do meu trabalho, numa outra cidade que eu trabalhava, quando eu cheguei em casa, eu já sentia assim algo estranho, sabe? Eu sentia algo estranho. Eu abri a porta, a casa estava um silêncio, um vazio, mas as coisas estavam tudo no lugar. Então, quando eu cheguei no quarto, eu subi as escadas, que eu abri o quarto, aí automaticamente me deu uma vontade de abrir o guarda-roupa. Quando eu abri o guarda-roupa, não tinha mais nada da pessoa. Coisas pessoais, roupas, sapato, escova de dente, não tinha nada. Simplesmente a pessoa foi embora, me abandonou. E isso eu já vinha sabendo que estava sendo traída há uns 6 meses. Mas eu ainda tinha a esperança de reconquistar, né, a pessoa, tinha esperança de resgatar o meu casamento, mas eu não via, ele ia me dando sinais que não queria mais, que já ia sair de casa, que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer, brigas frequentes, desgastando o meu emocional. Eu chorava muito, ficava na cama chorando, muito nervosa, com medo, qualquer atitude, qualquer coisa que a pessoa fizesse, saísse de casa, eu já estava com os pensamentos, ai meu Deus, vai sair, vai ver ela, vai se encontrar com ela. E aquilo estava me consumindo, aquilo estava me matando pouco a pouco. E eu não fazia a mínima ideia de como sair daquela situação.
E nesse dia que marcou, foi o dia que a pessoa foi embora e nunca mais voltou, e nunca mais eu falei, simplesmente abandonou, me cortou da vida dele, assim como se fosse um pedaço de papel, foi embora. E eu fiquei muito mal. Eu tinha um filho pequeno, meu filho hoje já tem 15 anos, e eu não queria saber do meu filho. Eu peguei o meu filho, botei para casa da minha avó. E aí eu fiquei me consumindo naquela tristeza. Por que que eu estou contando isso? Porque os passos que eu vou te ensinar hoje aqui, que a gente vai comentar, tem tudo a ver com isso. Você vai ver como as coisas vão se encaixando e você começa a pensar na tua história de vida, de como foi para você o momento da traição, o momento que ele foi embora, o momento que você está vivendo. E naquele momento que eu estava lá, que ele foi embora, eu fiquei 24 horas trancada no quarto, chorando, desesperada, perguntando a Deus por que que isso aconteceu comigo, dizendo que eu não merecia, que eu era uma esposa boa, que eu trabalhava, vivia para a família, então eu procurava entender o que estava acontecendo e por que aquilo tinha acontecido comigo. E aí vinham flashes de momentos que eu briguei, que eu fui ciumenta, que eu fui lunática, que eu via coisas que talvez existissem, mas talvez não existissem, e aí eu comecei a dizer que a culpa era minha. Eu pensava, nossa, a culpa foi minha, foi eu que me comportei desse jeito, eu já estava virando a culpada de ter sido traída e abandonada. E aí ficavam esses pensamentos na minha cabeça. E aí, de tanto pensar, 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 ficar acumulando pensamentos negativos, me culpando, me vitimizando, perguntando por que eu não conseguia sair daquele local, não conseguiria sair daquela sensação de sentimento. E isso mais baixava a minha autoestima. E isso, quanto mais eu pensava nisso, mais eu me sentia desvalorizada, eu sentia que eu era uma fracassada, que eu não tinha nascido para o amor, que o amor não era para mim, que já era o meu segundo relacionamento que não dava certo, e eu ficava trazendo sentimentos angustiantes para o meu coração. E aí, resultado, 3 meses após, a Bárbara é identificada com uma depressão. Eu comecei a ter depressão, a ficar ansiosa, não conseguia dormir, não conseguia cuidar de mim. Eu vi cabelo, unha, maquiagem, não ia para academia, não cuidava da minha saúde, mal me alimentava. Fiquei pesando 43 quilos. Eu trabalhava dia e noite, eu tirava plantão de 24 horas, colocava meu nome para trabalho extra, porque eu queria ocupar a minha mente com alguma coisa. Porque quando eu estava em casa, eu só pensava em morrer. Eu só pensava em chorar. Eu só sentia um vazio. Eu não entendia o porquê. E eu ficava sempre com essa pergunta: por quê? Por quê? Eu não sei se você que está aqui comigo no Zoom ou que está aqui assistindo essa gravação também se fez essas perguntas. Também se viu presa em pensamentos e sentimentos e comportamentos destrutivos. E aí foi onde eu fui me afastando do meu amor próprio, da minha dignidade, da minha autoestima, muitas vezes me humilhando, pedindo para voltar, chorando, querendo saber com quem estava, onde estava, se estava com ela, se estava com outra. Eu não pensava em mim, ocupava minha mente em pensar o que é que a pessoa estava fazendo, com quem ela estava fazendo, se um dia ia voltar para mim. E aí eu me destruía. E aí eu ficava mal, muito mal. E aí aconteceu essa depressão, e foi uma depressão suicida, onde eu cheguei a criar 4 passos, tá? 4 passos para tirar a minha própria vida. Há um tempo atrás eu nem conseguia pronunciar isso, porque eu ainda sentia dor, eu ainda sentia remorso. Hoje eu já consigo contar essa história e não me envolver emocionalmente com ela. Por quê? Porque está superado, porque é dessa história que eu tiro a minha superação. Eu precisei chegar no fundo do poço, precisei pensar e criar passos para tirar a minha vida, não cuidar de mim e várias outras coisas para poder começar a reagir. E o fato de eu estar aqui hoje é para que você não precise chegar no fundo do poço. E aí eu vou compartilhar os 3 passos, tá bom? E os 3 passos têm tudo a ver com a história, por quê? Tá? Se você está aqui e ainda não pegou papel e caneta, pega papel, que a gente vai fazer uma dinâmicazinha aqui, bem legal. O primeiro passo é pensamento. Aquilo que eu penso, tá?
Aquilo que está dentro da minha cabeça, aquilo que está dentro dos meus pensamentos, é aquilo que eu vou me tornar. Muitas mulheres que eu atendo, que eu converso, que me mandam um direct, elas têm sempre os mesmos pensamentos de insegurança e de medo. Eu não sei se você tá aqui, você tem esses pensamentos de se sentir insegura e de ter medo. Medo de ser traída novamente, principalmente se você não separou, se você resolveu perdoar e está tentando refazer o seu casamento, mas aí você fica insegura, medo de ser traída, começa a pensar coisas quando ele sai, se vai resolver alguma coisa, se atende algum telefonema. Então, a primeira coisa que vem são os pensamentos, pensamentos negativos e repetitivos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar a nossa mente, é falar para a nossa mente quem está no controle. Porque a mente ela vai reproduzir aquilo que ela vê, aquilo que já está lá. É só uma reprodução. E se você prestar atenção, grande parte das notícias que chegam para a gente são o quê? São notícias negativas. Se você liga o jornal, se você conversa com a vizinha, conversa no WhatsApp, são sempre coisas negativas. Então, a nossa mente entende que o mundo é negativo, que as pessoas são ruins, que é normal trair, que toda mulher é traída, que tem que sofrer. Então, esses pensamentos estão bem enraizados na mente das mulheres. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso, em primeiro lugar, por nós mesmas, segundo lugar, pelas nossas filhas, pelas nossas sobrinhas, pelas outras gerações, pelas outras mulheres que ainda vão nascer, para que elas possam nascer num contexto mais positivo, com pensamentos mais assertivos sobre mulher, sobre ser feminina, sobre ser firme, sobre ser forte, sobre saber plantar. Eu costumo falar que a nossa mente é como se fosse um jardim. Um jardim. E se você não cuidar desse jardim, o que é que vai acontecer? Vai vir aquelas ervas daninhas que vão vir destruir as suas flores. E as ervas daninhas, elas se espalham com facilidade. E assim são os pensamentos negativos. Eles se espalham com facilidade. E muitas vezes são pensamentos, são coisas sobre você mesma que nem pode ser real, que nem pode acontecer. Ah, e agora? O que que eu vou fazer? Eu pensava muito. Será que eu vou dar conta de criar meu filho sozinha, de trabalhar, e ele vai ficar com quem? Ai, não, eu não vou conseguir, eu não posso. Então, esses pensamentos negativos, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não nasci para o amor, todo homem trai. Se eu tiver um outro relacionamento, ele vai me trair também. São esses pensamentos que a gente tem que exterminar e colocar pensamentos positivos, né? Quem que ouviu essa frase assim como tu pensas, tu és. Então, se a nossa mente está repleta de pensamentos do fracasso, pensamentos negativos, pensamentos de insegurança, de medo, de tristeza, que eu não posso, que eu não consigo, é isso que vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque é assim que a gente está alimentando a nossa mente. E ela vai obedecer, ela vai dizer sim. Eu sou feliz, eu sou amada, ela sim. Eu sou triste, eu sou insegura, sim. Eu tenho medo, sim. A mente ela está só concordando e repetindo. É como se fosse uma novela que está repetindo o mesmo capítulo. Então é preciso aprender a alimentar a mente. E o segundo passo é o que é os sentimentos, é cientificamente comprovado. Pensamento, sentimento e comportamento. Então, automaticamente, se a minha mente está cheia de pensamentos negativos, que eu não posso, que eu sou insegura, etc, 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 automaticamente, qual vão ser os meus sentimentos? Qual eram os meus sentimentos quando eu estava lá, feito a coitadinha que foi traída e abandonada na véspera de Natal? Por muito tempo, eu contei essa história como sendo a coitadinha. Eu queria que as pessoas viessem, ai, Bárbara, tadinha, não merecia isso, e passasse a mãozinha na minha cabeça, e me dissesse algo que eu pudesse melhorar, mas eu era vítima. Eu me fazia de vítima. Enquanto eu estava naquele papel de vítima, quais são os sentimentos de uma vítima? Tristeza, choro, insegurança, medo, melancolia.
E aí a minha mente já estava negativa e os meus sentimentos também estavam negativos. E aí, por onde eu fui caminhando para depressão, para ansiedade, para o nervosismo. Porque não tem como, tá? Vamos fazer algo bem legal aqui? Você que está me vendo aí, vamos passar 1 minuto, tá? 1 minuto, baixa os braços, baixa a cabeça assim. Ai. Aí começa a se reclamar, começa a falar. Ai, que tristeza. Ai, que coisa errada. Isso de novo. Ai, que vida. Oh, meu Deus do céu, não aguento mais isso. Não, é muito sofrimento. Nada dá certo para mim. Meus relacionamentos fracassam. Baixa a cabeça mais um pouquinho, baixa os ombros. Ai, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? E agora, meu Deus, ele foi embora. Ele não me ama mais. Oh, meu Deus, e agora? Eu não vou dar conta, eu não consigo. Gente, eu não sei vocês, mas eu já estou me sentindo ruim. Essa tristeza já está tomando conta de mim, tá? E não foi nem 1 minuto que a gente passou aqui fazendo esse exercício. Agora você imagina você falando e pensando e dizendo coisas ruins para você mesma durante um dia, uma noite, uma semana. Como é que você vai se sentir forte e segura se o que está predominando na mente, nos pensamentos e nos sentimentos é a tristeza? Aqui a gente fez um exercício de menos de 1 minuto, né? E geralmente a pessoa que está triste, como é que é a cabeça dela? É para baixo, é deitada na cama, é só aqui no celular com a cabeça baixa, passando, vendo coisas aleatórias. E aí o sentimento de tristeza, de insegurança e de medo vai se instalando. E você começa a acreditar que você é a insegurança, que você é o medo. E a gente não é. Todo mundo aqui é amor, é alegria, é felicidade. Essa é a essência que está dentro da gente. E a gente precisa reconectar. E para reconectar, esse é o passo a passo, tá? Aprender a utilizar os pensamentos positivos para poder gerar os sentimentos positivos também, que é o que a gente chama dos hormônios da felicidade, serotonina, endorfina. Alguns médicos, alguns psiquiatras prescrevem o quê? Remédios. O que que esses remédios fazem? Eles estimulam isso que já é natural dentro da gente, né? Que são os hormônios da felicidade, do bem-estar, por conta do nosso comportamento, pensamentos e sentimentos, esses hormônios param de fabricar naturalmente e a gente começa a fabricar cortisol, hormônios do estresse, da tristeza. E aí vem a medicação para poder suprir essa necessidade. Mas você não precisa ir para o psiquiatra, você não precisa tomar remédios, porque é tudo natural. E existem ferramentas e exercícios que estimulam naturalmente essa felicidade, esse resgate do amor próprio, dignidade e autoestima. E aí, quando você começa a mudar, passo 1, seus pensamentos, passo 2, seus sentimentos, automaticamente você vai mudar o quê? O seu comportamento. Agora, fala para mim se vocês concordam, tá? Uma mulher que se ama, que se aceita, que se perdoa, que é segura e dona de si, que se impõe e que ao mesmo tempo é delicada e amorosa e atenciosa. Tem como essa mulher não ter um relacionamento maravilhoso? Tem como esse homem não valorizar essa mulher? O amor, ele precisa de encantamento. As pessoas ficam com as outras porque elas admiram, que admiram você como mulher, sua forma de falar, sua forma de agir, a sua postura. As pessoas olham para você e se encantam com o seu jeito. Mas se o seu jeito é triste, cabisbaixa, aqui, chorando, largada pelos cantos, não se ama, não se cuida. Então, se você não está se cuidando, como é que o outro vai olhar em você e enxergar isso? É de dentro para fora. É a nossa luz, a nossa aura, a nossa estima. Tudo sai de dentro para fora. Mas se eu não consigo tirar o melhor de mim para que o outro possa me ver e me perceber com amor, com respeito, com dignidade, se nem eu mesma estou me tratando desse jeito. Então, são esses passos simples, tá? Simples que a gente
aplica no nosso dia a dia para fortalecer dignidade, amor próprio e autoestima. E daí a gente dá continuidade com planejamento, com plano de ação, com exercícios, tá? Que a gente vai fazendo todos os dias. Dúvidas, tá? Coloquem aqui no chat. Cleudivânia entrou agora, seja muito bem-vinda. Estou compartilhando aqui 3 passos para a gente elevar a nossa autoestima, sentir mais forte e segura. Eu quero que vocês tenham aí, quem pegou papel e caneta, tá? Quero que vocês façam um desenho, tá? Esse desenho não precisa me mostrar, não é para ser bonito, perfeito. Algumas pessoas, Bárbara, eu não sei desenhar. Pode ser uma frase, pode ser um rabisco, mas eu quero que você desenhe algo que você não quer mais na sua vida, algo que você quer deixar para o passado. E esse algo é para ser algo que você passou, que te fez sofrer, que te deixou ruim, algo que você não quer mais, tá? Então, vou dar aí uns 2 minutinhos para que você possa fazer esse desenho, colocar essa palavra, identificar aí algo que a gente vai dizer adeus hoje. Vamos dizer bye bye. Fez sentido para vocês os passos? Vou repetir aqui os passos para Cleudivânia. Cleudivânia, eu estava falando aqui para as meninas, existem 3 passos, tá? Que são fundamentais para a gente transformar qualquer situação na nossa vida, tá? O primeiro é identificar os nossos pensamentos. Passo 1, né? Aquilo que vem na sua mente, você começa a identificar, é negativo ou é positivo? E aí você vai pensando, vai se observando durante o dia, né? A minha mente, ela tá mais positiva ou tá mais negativa? Eu tô brigando, eu tô reclamando, eu tô me lamentando, eu tô me fazendo de vítima, eu tô imaginando coisas, situações que podem nem existir, eu tô vibrando no medo, é uma vibração. É como se fosse vai no supermercado e tem um produto, tem um código de barra. Então, a gente tem o nosso código de barra. O nosso código de barra, ele pode ser positivo ou negativo. O que define o nosso código de barra? É a junção dessas 3 coisinhas: pensamentos, sentimentos e comportamento. Então, se a minha mente está negativa, está na reclamação, na lamentação, os meus sentimentos também vão ser negativos. Tristeza, ansiedade, angústia, medo. E aí o meu comportamento também vai ser negativo. O meu comportamento vai corresponder àquilo que eu penso e sinto. Comunicar, pensar, sentir. Então, quando eu começo a pensar diferente, sentir diferente, eu começo a me comportar. Tem alguém com o microfone ligado que está fazendo barulhinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo desligar por aqui. Pronto. E aí, isso é o que faz a gente. Os nossos comportamentos é isso, é a soma dos nossos pensamentos e sentimentos. E a gente pode ir mais profundo, tá? Cada uma de nós aqui tem uma história. No começo, eu contei uma parte da minha história de vida, de quando eu fui traída e abandonada em 2017, na véspera de Natal. Cada uma de vocês tem a história de vocês. Para mim, foi no Natal, para outra, foi no Dia dos Namorados, foi no aniversário, foi no Ano Novo, foi num dia de segunda-feira, de quinta-feira, né? E aí a nossa história é única e individual, mas antes dessa história da traição, da desilusão, a gente tem uma história lá da nossa infância. Lá na nossa infância, a gente vive o que a gente fala que a psicologia traz para a gente como as raízes, né, das nossas frustrações, que foram as primeiras vezes que a gente sentiu rejeição e abandono. Por exemplo, eu vou trazer uma história minha novamente.
A minha mãe, ela foi mãe solteira. Ela morava aqui no Ceará, e aí ela tinha 17 anos. Ela foi para o Rio de Janeiro para trabalhar. Chegando lá, ela foi morar num kitnet junto com algumas amigas. Foi trabalhar em um supermercado Disco na época. E aí ela conheceu um rapaz que era casado, era o gerente, teve um relacionamento com ele e ficou grávida de mim. Ele era casado, tinha outras filhas, não deixou a família dele para ficar com a minha mãe. E o que que aconteceu? Ela rejeitou, eu fui rejeitada ali ainda na barriga. Então, o que que ela sentiu quando ela estava grávida? Eu fico me colocando no lugar dela. Poxa, nos anos 70, uma mulher, uma jovem, 17 anos, sozinha na cidade grande, sem parente, grávida de um homem casado, ela não estava feliz com essa gravidez. Ela chorou, eu fico imaginando ela chorando, ela reclamando, ela falando por quê, ela até nem querendo que aquele bebê nascesse. Hoje eu entendo ela, mas todas aquelas emoções, todos aqueles pensamentos que ela estava sentindo, eu senti lá na barriga. E o que que eu senti? Rejeitada pela minha própria mãe. Rejeição. Hoje eu entendo que ela não me rejeitou, ela rejeitou a situação. Rejeitou ser um adolescente de 17 anos que se envolveu com um homem casado, que ficou grávida, né? Mas até eu entender que ela rejeitou a situação e não a mim, e durante quantos anos eu carreguei essa rejeição dentro de mim? Gente, o abandono é tão assim que você deixar sua filha na escola, seu filho na escola. A escola acaba às 11 horas. Se você teve algum problema, trânsito, se atrasou, você chegou lá às 11h40, pode não parecer nada, mas aquela criança se sente abandonada. E o sistema emocional dela capta o quê? Abandono. E aí, cada episódio desse que vai acontecendo na nossa vida, rejeição, abandono, humilhação, muitas vezes a gente humilha os nossos filhos. Todo mundo aqui é mãe? Quem é mãe aqui para mim, por favor, coloca no chat. Muitas vezes a gente fala para os nossos filhos: não faz isso, não pode, você não consegue, isso está errado. Então, toda vez que a gente fala isso, a gente está limitando o nosso filho. E nós que somos as pessoas que é para amar, para acolher, tá dizendo: não, você não consegue, desce daí, menino, tu vai cair. Faz a tarefa, menino. Menino, tu não fez isso direito. Tu é burro. Eu ouvi muito isso na minha infância. Tu é burra, tu não faz nada direito. E eu cresci pensando que eu não sabia fazer nada direito. Então, isso vão criando o que a gente chama de crenças. E as crenças são o quê? As crenças são aquilo que a gente acredita que é verdade. E toda crença é autorrealizável. Aconteceu. Então, se eu acredito que eu não sou capaz, se eu acredito que eu não sou digna de ser amada, se eu acredito que os relacionamentos não dão certo para mim, aconteceu. E essas crenças a gente carrega dentro da gente. A gente expressa essas crenças a todo momento. Quando a gente fala quando a gente fala sobre política, quando a gente fala sobre trabalho, quando a gente fala sobre dinheiro, se eu falo que dinheiro é sujo, se eu falo, menino, vai lavar a mão, dinheiro é sujo. Então quer dizer o quê? Que eu estou tirando o dinheiro de perto de mim, eu estou me lavando quando eu pego no dinheiro, então o meu sistema entende que eu não quero dinheiro. Tudo isso são crenças. E crenças são formadas por quê? Pelos passos que eu falei para vocês: pensamento, sentimento e comportamento. E todo o nosso comportamento advém da nossa infância. Então, é preciso olhar para a nossa infância para identificar alguns pontos, né? Não para culpar os nossos pais, culpar o que aconteceu, não. Todos nós estamos a todo momento dando o nosso melhor. A minha mãe deu o melhor dela. Os pais de vocês deram os melhores de vocês, porque era a informação que eles tinham. Eles também vieram de uma infância sofrida. E aí isso vai se perpetuando. Mas a partir do momento que você que está aqui, de você que está vendo essa gravação, você começa a mudar o quê? Primeiro passo, a sua mentalidade, expandir a sua mente para as novas possibilidades. Você pode deixar crenças mais favoráveis, primeiro para você e depois para as pessoas que você ama, para que os seus filhos, os seus netos, outras gerações que venham depois da gente,
possam ter uma vida mais leve, possam se conectar com a sua força. Então, quando a gente está aqui numa reunião entre mulheres, com várias histórias de vida, com vários aprendizados, e a gente troca essas experiências, e a gente aprende juntas, e a gente faz um exercício, a gente começa a transformar. Começa a transformar a mim. Quando eu me transformo, cada curso, cada treinamento, tudo que eu faço, eu melhoro como mãe, eu melhoro como mulher, como pessoa, como esposa, como funcionária, como mentora. E aí a gente vai espalhando essas sementinhas. Eu sou uma pessoa que eu acredito no amor, que eu acredito na humanidade, que eu acredito que 95 pessoas do planeta são boas. Tem lá os outros 5% que cada um vai receber conforme aquilo que vai plantando na vida. Então, eu acredito no amor, acredito nas pessoas, acredito na força das mulheres. E essa é a minha mensagem. E quando eu comecei a entender que existe uma forma de desbloquear crenças, que existe uma forma de mudar pensamentos e sentimentos para que eu possa ter um novo comportamento, colher novas coisas na minha vida. Lembra que eu falei para vocês do jardim? Quando eu descobri que eu podia ir lá e cortar as ervas daninhas, que tudo dependia de mim, então tudo ficou mais fácil. Sou mãe de 2 meninas. A Romana botou aqui, sou mãe de um príncipe, já tem 15 anos já, meu filho. Todo mundo já fez o desenho? Coloca aqui para a gente saber, tá? Dúvidas, perguntas, esse é o momento de vocês. Podem colocar aqui, eu vou respondendo, vou falando. Esse momento é para isso, para você entender como é que funciona uma aula, que não é só teoria, se faz sentido para você, ó, Bárbara, faz sentido. Não, Bárbara, eu acho que esse negócio de pensamento e sentimento não tem nada a ver. Coloca aqui também. Eugênio já fez o desenho, Cleudivânia, só repetindo, desenho é de algo que você não quer mais viver. Desenho já fiz, pronto, é de algo que você quer, ó, mandar embora. Não pertence mais, tá? Então, pronto, eu entendo que todo mundo fez o desenho, tá? Vou botar aqui uma música. Dá para ouvir a música direitinho e ouvir minha voz? Tá bom? A música tá alta. Vocês podem sentar assim, coluna ereta, tá? Eu gosto de explicar as coisas, tá? Quem puder conseguir colocar o pé no chão, o pé descalço no chão, pode colocar, porque o chão, a gente está se conectando com a força da Mãe Terra, da Mãe Gaia. A Terra, planeta Terra em si, é como se fosse a mãe. A terra onde tem a floresta, a mãe natureza, então a gente se conecta com essa força da mãe natureza. E a coluna ereta, a nossa cabeça reta aqui, a gente está se conectando com o universo, com o Pai, com a força da criação. Então a gente está ancorado na força do universo, do Pai, do céu e da mãe terra, amorosa, carinhosa, que é a mãe natureza, tá? Isso faz muito sentido para mim. E é isso que a gente vai fazer. Agora vamos respirar. Pode começar a soltar assim, ó. O pescoço. 3 vezes para um lado. 3 vezes para o outro. Vai ficando relaxada, vai se entregando para esse momento. Respira leve. Faz assim com as mãos, ó. E faz uma massagem no seu braço, ó. Se ama, se conecta com o seu corpo. Se conecta com você, vê o quanto você é incrível, sente a sua pele. Ó, suas células estão felizes porque você está se comunicando com elas. Faz uma massagem aqui no ombro. Respira. Fala assim, tô viva. Ai, tô viva. Coisa boa é estar viva. Tô vivinha.
Isso. Agora faz assim, ó, no teu rosto, faz um carinho em você. Passa a mão no seu rosto, sente a sua pele. Sente como é bom ser você, como você é única, como você é maravilhosa, como você é incrível. Isso. Quem está chegando agora, a gente está fazendo um exercício. Se você tiver vontade, só começar aqui a fazer o exercício com a gente. Isso. Agora, quem desejar pode ficar de olhos fechados, tá? Coluna ereta. Vai só seguindo o som da minha voz. Agora a gente vai começar a caminhar. Começa a caminhar. E aí você está num local incrível, tem uma cachoeira, borboletas passeando, você vai andando de pé descalço e você vai sentindo tanta paz, tanta calma. Você se conecta com esse momento de amor, de felicidade. Você vai para a cachoeira, vai indo para a cachoeira. No alto da cachoeira tem umas pedras, tá? E essas pedras, ela tem cor. Tem uma pedra lilás, tem uma pedra azul, tem uma pedra amarela. E quando a água da cachoeira bate nela, a água fica da cor dessas pedras. Vocês vão lá tomar um banho nessa cachoeira. Você entra na cachoeira e vai tomando banho, vai sentindo essa água. E conforme essa água vai entrando em você, ela vai levando todo o pensamento negativo, toda a tristeza, toda a angústia. E você olha assim a água escorrendo e levando essas emoções para nunca mais voltar. E aí você vai tomando banho, se conectando com a paz, com o amor, com a energia que vem da Mãe Terra. E você se sente mais poderosa, mais firme, mais corajosa. Você se sente incrível, dona de si. Você se conecta com esse poder. E você sai da cachoeira e você começa a caminhar. Você começa a caminhar, se sentindo bem, mas de repente você começa a ver aquela situação que você desenhou aí no seu papel. Pega esse papel na mão agora, pega esse papel na mão, deixa ele aí na sua frente. Aí você olha para esse papel, olha para essa situação e você fala assim: não, isso não me pertence. Agora eu sou uma nova mulher. Agora eu sou forte, eu sou confiante. E você começa a rasgar esse papel. Rasga esse papel. Rasga. Acabou. Rasga esse papel. Rasga ele todinho. Rasga essa situação. Amassa ele bem amassadinho assim, ó. Amassa ele bem pequenininho. E joga fora. Acabou. E aí, você continua andando. Se sente leve. Se sente plena. Se sente forte para enfrentar seus obstáculos. E aí você dá um sorriso, levanta a cabeça, coloca o ombro para trás, respira. Respira de novo, sente esse ar puro. Vai se conectando com esse poder, com essa força. Continua caminhando nesse local, tá? Vai caminhando. Vai sentindo essa força, vai se conectando. Ai, você tá cheia de energia, tá cheia de amor. Sente essa energia de amor, de força, de vida vibrando dentro de você, entrando pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, pelos seus braços, pelo seu coração, indo até a sua cabeça. Essa energia de amor, de força, de coragem começa a tomar conta de você, dos pés à cabeça. E você sente que você pertence.
pertence a essa emoção, a essa vibração, a esse comportamento, você começa a visualizar uma versão mais poderosa de você, que fala de forma diferente, que sente de forma diferente, que está conectada com pensamentos positivos, que tem novas atitudes. Levanta a cabeça, ergue os braços, rodopia, sente essa energia, sente esse amor, sente que você está pronta para escrever a sua nova história, está pronta para ser a dona, a heroína da sua vida. E aí, guarda esse momento de força, de conexão. E vem voltando. Vem voltando para cá. Respira. Se sente bem. Alguém quer abrir o áudio, compartilhar o que visualizou, se rasgou o papel? Pode ficar à vontade. Eudiane, quer falar? Pode abrir o microfone. Gente, não foge não, tá? Só fala quem quer. É só dar uma clicadinha nele que ele abre. Quem não quiser falar, pode escrever aqui. Ai, Bárbara, senti isso, tô sentindo aquilo, que eu vou lendo aqui, tá? Conseguiu, não? Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Acho que eu consigo só. Pronto. Liberou. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Então, eu fiz o desenho e é uma sensação muito boa, porque você pega, né? Eu peguei, consegui rasgar, amassar, assim, bem amassado mesmo. E é uma conexão maravilhosa, porque você, como se você tivesse tirado tudo de negativo, e aí você se reconecta com uma força maior, entendeu? Uma sensação maravilhosa. Você se sente segura, você se sente corajosa. É muito bom, uma sensação maravilhosa. Uhum. Parabéns por se permitir, tá? Olha só, é importante a gente observar qual é o nosso comportamento dentro da dinâmica. Quando ela falou conseguir rasgar, isso me diz muito sobre ela. Isso me diz que ela está pronta, que ela está pronta para encarar os novos desafios e para se conectar com novas formas de pensar, comunicar e agir. Uma pessoa que tem resistência não consegue rasgar o papel, não amassa. Isso me diz que ela tem mais traumas, traumas mais profundos que a gente precisa identificar, que a gente precisa trabalhar. Então, a forma que eu me comporto dentro de uma dinâmica, dentro de uma vivência, ela fala muito de como eu me comporto na minha vida real. Se eu sou uma mulher fechada, que não me abro para o novo, porque assim, aquilo que eu ainda não sei, a vida que eu não tenho, tá? Foi uma frase que eu vi alguns anos atrás, eu adotei essa frase para a minha vida. Aqui, a vida que eu não tenho, a mulher que eu não sou, o relacionamento que eu não tenho, a situação financeira que eu ainda não tenho, é porque eu ainda não sei. Então, eu vou em busca de saber como é que eu faço, como é que eu faço para ter equilíbrio emocional, como é que eu faço para me amar, como é que eu faço para elevar a minha autoestima. Então, dentro das vivências, se eu tenho resistência em fazer uma vivência, eu acho que é besteira, não vou desenhar, não, né? Então, quanto mais eu resisto, mais me diz que eu tenho traumas mais profundos, que eu tenho medo, que eu tenho insegurança, tem momentos para tudo. Tem mulheres que não estão prontas agora para fazer uma vivência dessa. Assim como lá no passado, muitas vezes eu ia para os treinamentos, comprava os cursos e chegava lá, eu ficava de braço cruzado,
achando tudo aquilo uma besteira. Então, eu estava resistindo à mudança. E quem resiste é o nosso inconsciente, é as crenças que estão lá desde a infância. Então, foram 20, 30, 40 anos vivendo de um jeito, acreditando de um jeito, e agora eu estou em busca de mudar. E, infelizmente, a gente ainda busca a mudança pela dor. É quando a gente é traída, é quando a gente é humilhada, é quando a gente perde um ente querido, é quando algo de ruim acontece para mim buscar me entender, me conhecer, por que que eu estou sentindo isso, por que que eu aceitei isso, por que que eu atraí um relacionamento, a gente atrai, por que que eu atraí um relacionamento que está me fazendo mal, e aí, se eu não paro para olhar para a minha história de vida, para as minhas resistências, para minhas dores e para a minha força, me conectar com a minha força, com o meu amor, não tem mudanças. Vai passar ano, entrar ano, e eu vou continuar vivendo o mesmo ciclo, como se fosse uma escola. Estou repetindo de ano. A vida traz elementos, eu não aprendo com isso, passa e repete. E aí, há a possibilidade de vir algo pior, algo que me traga uma dor mais profunda para que eu possa aprender. Faz sentido? A Romana falou libertador. Libertador, e isso é apenas um exercício que a gente fez aqui, tá? Hoje eu tenho um convite especial para fazer para vocês. Em janeiro, eu vou fazer uma oficina, tá? Uma oficina. O que é essa oficina? É a oficina da autoconfiança, onde dentro dessa oficina nós vamos passar uma tarde inteira, tá? Entrando pela noite, são 6 horas de treinamento para a gente aprender os exercícios, colocar na prática tudo aquilo que a gente falou hoje no nosso contexto. Exercícios para os pensamentos, para os sentimentos e para o comportamento. Então, isso aqui foi uma amostra do que vai acontecer dentro dessa oficina, que é a oficina da autoconfiança, que são justamente exercícios para que nós possamos juntas desenvolver a autoconfiança que você precisa adquirir para lidar com seus problemas. Problemas sempre vão acontecer, gente. Não tem como eu dizer, chegar aqui para você e falar: olha, nessa oficina, depois dela, nunca mais você vai ter problema. Vai ter problema. O que vai mudar é a forma que você se comporta diante do problema. Se você vai se comportar como vítima, como quem não sabe o que fazer, ou como uma mulher forte, segura, sábia, que tem ferramentas para lidar com essas situações. Para tudo a gente tem ferramenta. Então, para cuidar das nossas emoções, a gente também tem ferramentas. Então, nessa oficina eu vou lhe dar essas ferramentas, nós vamos fazer juntas, mas isso não quer dizer que você precisa estar direto ali, não. Depois que você aprendeu, que você ouviu, que você sentiu, que você experienciou, está em você, é seu. E aí você vai poder usar a sua sabedoria. Todas nós temos dentro de nós a tola e a sábia. Então é preciso saber, será que aqui nesse relacionamento, nesse comportamento que eu estou tendo com a minha filha, com o meu marido, no meu trabalho, é para a vida, tá? Não é só para relacionamento. Será que eu estou agindo como a tola? Será que eu estou agindo como a sábia? Se eu não paro, não penso, não me questiono, eu fico com a minha mente o quê? Cheia de dúvidas, de inseguranças, perdida, sem fazer saber o que fazer. Mas quando eu paro e penso, como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou agindo? Como a tola ou como a sábia? Como a sábia dentro de mim resolveria esse problema? E aí eu passo a ver, as soluções começam a aparecer. Porque quando eu estou reclamando, resmungando, pensando, por quê? Por que eu não mereço isso. Então eu não vejo soluções, tá? A gente precisa aprender a buscar perguntas poderosas de sabedoria. Bárbara, eu pergunto para quem? Para você mesma, mulher. Você tem as respostas. Quem já ouviu aí? Tudo está dentro de você. Todas as respostas estão dentro de você. Nossa, gente, eu não sei vocês, mas quando eu estava lá na minha depressão, na minha traição, na minha falência, que eu ouvia isso, eu tinha raiva da pessoa que falava. Porque eu pensava assim, poxa, esse treinador, esse coach, essa pessoa está dizendo que todas as respostas estão dentro de mim e eu estou sofrendo, e eu estou querendo morrer, eu estou querendo tirar a minha vida. Cadê a peste dessas respostas que eu não acho? Mas como é que eu ia achar se eu não perguntava?
Se eu não me ouvia, se eu não me conhecia, se eu não entendia da minha história, a minha história de vida, a minha história com a minha mãe, com meu pai, as minhas crenças, os meus traumas, se eu não sabia nem quem era eu, você que está me ouvindo aqui, você que está vendo essa gravação, se eu perguntasse assim, quem é você? Mas para você me responder sem ser com o seu nome. Você não é o seu nome. Você não, esse nome não foi nem você que escolheu, foi seus pais que lhe deram. Você não é o seu nome, você não é o seu nome, não é o seu RG, não é o seu CPF. Você é algo muito mais do que isso. Quem é você, mulher? Vou facilitar. Se você fosse um sentimento hoje, aqui e agora, quem seria você? Um sentimento. Será que você consegue dizer: eu sou o amor, eu sou a felicidade? Durante muito tempo eu não conseguia dizer: eu sou o amor, eu me amo, eu me aceito, eu sou a felicidade. Por quê? Porque eu já vinha da minha história de vida com dores, com lamentações, com traumas, com decepções, e eu me tornei toda essa vivência. Toda essa história de um monte de coisa ruim que aconteceu na minha vida absorveu e eu me transformei naquilo. Mas a gente não é problema, a gente é amor, a gente é felicidade. E para acessar o amor, a felicidade, a gente precisa de ferramentas, de vivências, de experiências, de conexão, disso que nós estamos vivendo aqui, nesse momento. Faz sentido para alguém aqui? Alguém acha que eu estou falando abobrinha? Faz sentido. Somos histórias, somos seres humanos, somos seres emocionais. Emocionais. É preciso a gente equilibrar, ir para o polo positivo de pensamentos e sentimentos, de ressignificar tudo aquilo que a gente viveu. E o principal, se conectar com a nossa essência de origem, com o amor, com a felicidade, com a segurança. E aí, conforme os dias vão passando, as situações vão vindo na nossa vida, a gente tem outra forma de lidar. Não se desespera, não fica perdida, não se sente insegura, a gente para. Como eu vou resolver essa situação? Como eu faço para sair daqui? Que recurso eu preciso? O que é que eu preciso acessar? Qual é a ferramenta que eu preciso usar? O que é que eu preciso fazer para organizar as minhas emoções? Porque com as nossas emoções não equilibradas, porque não existe ninguém perfeito, ninguém equilibrado, uma pessoa super mega, né, com emocional 100%, não. Mas é possível, sim, dia a dia, a gente se tornar mais leve, mais forte, mais poderosa, e enxergar a vida de forma diferente. E é isso que a oficina vai proporcionar para você, tá? É esse reconectar, é o devolver da autoconfiança, do auto amor, do auto perdão, tá? Vai ser uma tarde inteira e no primeiro momento a gente vai trabalhar o quê? Crenças, vamos identificar crenças e vamos eliminar crenças. E no segundo momento, o que que nós vamos fazer? Exercícios de poder, de conexão, de eu sou, de força. A gente vai plantar na nossa mente aquilo que nós já somos. A gente vai reconectar ela. E aí, quando eu coloco na minha mente, o que que eu faço? Eu sinto. Quando eu sinto, eu me comporto. Nesse exercício que a gente fez, você estava onde? Você estava andando na natureza, conectada com o amor. Você viu lá a cachoeira levar as coisas negativas que tinha em você. Você se conectou com a energia do amor. A nossa mente, ela não sabe o que é real do que é imaginário, tá? Totalmente. Se você assiste um filme de terror, assiste uma novela, né? Você não fica com medo do filme, sabendo que é mentira? Você assiste uma cena feliz na televisão, você não fica lá chorando? Ai, meu Deus! A gente sabe que é mentira, mas a nossa mente não sabe, por isso que a gente se emociona, por isso que a gente sente raiva. Então a gente tem que observar até aquilo que a gente vê na TV. Se eu vejo aqui em casa faz mais de 10 anos que não tem televisão. Não sei o que é Globo, não sei o que é notícia. Quando eu quero saber de uma coisa, eu vou atrás de fontes e vou pesquisar. Mas eu não fico colocando na minha mente coisas positivas, negativas. Porque eu já sei que ela sabe que é verdade. E a mente, ela faz o quê? Ela procura mais daquilo. Então, se eu
Consumo energia negativa. Se eu assisto coisa negativa, se eu escuto coisa negativa, o que eu vou ter dentro de mim? Pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos. É preciso aprender a blindar o nosso emocional. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que é assim: pensa que você é um imã. Você é um imã, você sai pelo meio da rua e tudo de lixo, né? Você, como um imã, o lixo prega em você. Aí você sai todo dia para ir trabalhar, para deixar as crianças na escola, para ir para a faculdade, para fazer alguma coisa. E toda vez que você sai, aquele lixo gruda em você e você leva para sua casa, deixa lá na sua cama. Segunda, terça, quarta, todos os dias que você sai, você vai acumulando lixo e trazendo para dentro do seu quarto, para dentro da sua casa. Como é que ficaria a sua casa dentro de uma semana, dentro de um mês? Como é que está a sua mente? Como é que tá as suas emoções? Absorvendo coisas negativas, sentimentos negativos. Aí fica difícil da vida prosperar, do relacionamento dar certo. Certo, gente? Quem concorda aí? Fala para mim, quem concorda, quem não concorda? Quem quer falar alguma coisa, pode escrever, pode abrir o microfone, que o momento é nosso, o momento é de vocês, tá? E é isso tudo que nós vamos fazer nessa oficina da autoconfiança, tá? Vai ser num sábado, vai ser no primeiro sábado de janeiro. Por quê? Para você já começar a construir o seu 2023 de forma diferente, com um novo estilo, tá? Estilo de vida, estilo de pensamento, de sentimento, de se relacionar com você, de se amar, de se perdoar, de saber que você é digna de amar e ser amada, e que você pode transformar a sua vida. Eu gosto de chamar as minhas alunas de heroínas e eu gosto de explicar o porquê, tá? Porque para mim existem três tipos de mulheres, tá? Existe a vítima, aquela que reclama, que está sempre reclamando, que é a vítima, que é a coitadinha, que eu fui muito tempo a vítima. Existe a guerreira. A guerreira é aquela que está sempre brigando, batalhando, mas ela é tão guerreira, ela faz tudo, tá? Ela dá conta da casa, do menino, do marido, da vizinha, ajuda a vizinha. Ela está todo tempo guerreando, está pronta ali, mas ela não tem tempo para ela. E ela está numa guerra, numa luta sem fim que parece que não tem vitória, que tudo é uma guerra. Então, não quero que vocês sejam guerreiras. Também não quero que vocês sejam vítimas da vida, da sociedade, do governo, do presidente. Não. Nós somos heroínas, as donas da nossa vida. A única pessoa que pode salvar você é você. Só posso ajudar quem quer ser ajudado. O milagre não acontece por Deus, é através da gente que o milagre acontece. A força da nossa fé, aquilo que a gente acredita, faz com que o milagre aconteça. Então eu escolho ser heroína. Eu não escolho ser a que está na guerra, a guerreira que quer vencer, que está sempre batalhando, que não descansa. Eu não escolho ser a vítima que reclama, que é culpa do governo, que é culpa do desemprego, que é culpa do marido, que é culpa dos filhos, que é culpa de qualquer pessoa. Porque enquanto eu boto a culpa no outro, o problema é o outro. Eu não preciso olhar para mim, não preciso olhar para os meus defeitos, para aquilo que eu preciso melhorar, para as minhas qualidades. Então, se eu não olho para mim, eu boto a culpa no outro. E para tudo tem um motivo. Para tudo tem um motivo. Né? Aquela mulher que bota a culpa no outro demais é aquela mulher que ainda não conseguiu olhar para ela com alto amor, com auto piedade, com auto compaixão e dizer: tudo bem, eu errei, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda, eu vou para o próximo passo. Ela não enxerga os defeitos, tá? Então ela não precisa mudar, porque o culpado é o outro. Ele que me traiu, ele que me abandonou, ele que é um péssimo marido, então ele que precisa mudar. Então, se é tudo ele, eu não olho para mim. E se eu não olho para mim, eu não descubro a mulher incrível e maravilhosa que eu sou. Com defeito, sim. Todos nós temos defeitos, mas eu posso acolher os meus defeitos, eu posso resolver ser melhor, eu posso decidir. Tudo é uma decisão. Fazer o bem, ser amada, ser traída, ficar na mendigância emocional, ficar na dependência emocional, tudo é decisão. Nós podemos decidir, tá?
Então, você tem o poder de decidir a sua vida, de se acolher, de se amar, de se respeitar, de se impor, de dizer sim, dizer não, de começar uma nova história, de começar um novo tempo. E é isso que eu quero, tá? É formar um grupo de mulheres que querem a mesma coisa: resgatar seu emocional, dignidade, amor próprio, ficar forte, corajosa e distribuir e compartilhar o que você vai aprendendo com outras pessoas, com uma filha, com uma parente, com alguém do trabalho. Leve boas novas. Já tem muitas pessoas para trazer notícia ruim. Notícia ruim se espalha que nem presta. Aprendeu alguma coisa, fez um exercício, aprendeu algo bom, compartilha. Vamos crescer essa comunidade de mulheres heroínas. Perfeita exposição e abordagem. Que bom, minha linda. Tá, gente? Eu convido vocês para participarem comigo desse workshop, que vai ser a oficina da autoconfiança, por um preço bem especial para quem está aqui ao vivo e para quem vai ver essa gravação também, tá bom? 197, tá? Pode ser parcelado em até 8 vezes, fica 24,62, tá bom? Se você está aqui vendo a gravação e você já é minha aluna, tá? Já é minha aluna da mentoria individual, é bônus para você, é brinde. Para você que ainda não é aluna, você vai ganhar, Bárbara, mas o workshop é só em janeiro. O que é que eu faço até lá? Tem bônus para você também, tá? Se você entrar, eu vou liberar um bônus muito especial, que foi um outro workshop que eu fiz, que é cure, identifique os vilões e cure seus relacionamentos, tá? Ele está gravado, você já acessa ele. O que que tem nesse workshop? Existe uma cruz, tá? Pensa numa cruz, e aqui, na parte de baixo da cruz, é a nossa família de origem, nossos pais, tá? Papai e mamãe, família de origem. No topo da cruz, o que é que tem? Nossa família de destino. A gente nasce num seio familiar, família de origem, e a gente vai para a nossa vida, para a família de destino, que são o quê? Os nosso marido e os nossos filhos, a família que a gente vai formar. Só que entre isso tem o quê? Tem a sociedade, né? Amigos, familiares, e aqui do outro lado da cruz, cada parte da cruz são relacionamentos, são pessoas que a gente se relaciona. Então, para cada um deles, existem vilões que a gente não percebe, crenças, emoções negativas, tanto para a família de origem, para a família de destino, como para amigos e familiares. E dentro desse workshop é o quê? É um workshop de, não gosto de falar a palavra cura, né? Mas é um workshop para você identificar, né, as suas crenças, as suas raízes de cada relacionamento e você ter uma nova perspectiva. Também tem vivência. Gente, tudo que eu faço tem vivência, tudo que eu faço tem transformação. Então, só em entrar e fazer esse workshop, quando for lá em janeiro, você já vai estar super poderosa. E aí, em janeiro, vai ter a nossa vivência. Esse workshop, eu sou apaixonada por ele, eu mesma às vezes assisto e fico refazendo, e fico refazendo, porque é muito incrível, tá? E ele vai ser bônus para quem entrar na oficina da autoconfiança. Bárbara, a oficina vai acabar as vagas? Não, não vai acabar as vagas, tá? Eu sou bem verdadeira, vou estar vendendo ela, ainda não falei nela nas redes sociais, vou estar vendendo ela até dia 5 de janeiro e vai continuar o mesmo preço. Também não vou aumentar o preço, vai ser 197. Então, se você não pode entrar agora, você pode entrar em janeiro, mas você não vai ganhar o bônus, tá? O bônus é o workshop Identifica os Vilões e Cure os Seus Relacionamentos. Quem entrar agora já tem acesso ao bônus. Quem entrar em janeiro não vai ter nem tempo de assistir o bônus, por isso que não vai ter bônus. Então, quanto mais curas, mais técnicas, mais vocês conhecerem do trabalho, eu acredito que é melhor para vocês e para mim também, né? Porque eu depois de 2017, eu meio que me tornei a doida dos livros, cursos e treinamentos, tá, gente? Só falando só um pouquinho mais da minha história aqui, em 2017, quando eu fui traída, eu desenvolvi a depressão suicida. Daí eu estava vítima, eu me reclamava. E aí, quando eu criei os passos para tirar a minha vida, eu tinha vergonha. Eu não falei para ninguém da minha família, sabia que eu estava separada, mas não sabia que eu estava, né, naquela desilusão toda. E aí eu não falava com ninguém, não abria, não falava o meu coração. E o que salvou a minha vida foi justamente um conteúdo. Eu lembro que eu estava
deitada no chão, não tinha Instagram na época, era Facebook. E daí eu vi uma mulher loura, e ela falava assim: ah, eu curei a minha, eu me libertei de 1 milhão de dívidas e de uma depressão suicida. Aí eu falei assim, poxa, 1 milhão de dívidas e se libertou de uma depressão suicida. Naquele momento, a minha mente entendeu que se aquela mulher que apareceu lá tinha conseguido, então eu também ia conseguir. E essa mulher é Elaine Orives. Não sei se vocês conhecem, quem conhecer, bota aí no chat. E aí eu comecei a seguir ela, comprei os cursos dela, livro, treinamento, conheci ela pessoalmente, mas naquele momento eu não queria ajudar outras mulheres, eu queria cuidar da minha vida, eu queria sair daquela dor, daquela desilusão que eu estava sentindo. Então, por isso que eu acredito que nada é por acaso, né? Eu precisei passar por aquilo, precisei passar por toda aquela dor para que eu pudesse salvar a minha vida, e hoje eu compartilho tudo que eu aprendi nos treinamentos com ela. Geralmente eu trago fotinha, mas hoje eu nem trouxe fotinha para mostrar para vocês. Que eu aprendi com ela, que eu aprendi com outros treinadores, e aí eu saí fazendo livro, curso, treinamento. Aqui na minha estante tem bastante livros. Esse livro aqui é bem legal, tá? Posso até sortear um para vocês também, tá? É um livro de histórias reais que inspiram o mundo. São 55 autores, cada um conta a sua história de vida. E eu fui convidada para escrever esse livro, mas não contando a minha história, né? Mas sim como profissionais que também inspiram. E daí, isso foi no ano passado, fui para São Paulo, dei autógrafos, foi muito legal. Mas o mais legal é, eu estou no capítulo de profissionais que também inspiram. Foi a primeira vez que eu comecei a olhar para mim como profissional, como mentora de mulheres que ajuda outras mulheres. E eu comecei a entender, poxa, que bacana, meu. Realmente eu posso ajudar outras mulheres, mulheres que estão passando pela dor que eu já passei, que às vezes não tem ajuda. Na minha época era bem difícil, não tinha ninguém que falasse de traição. Eu saí fazendo formação de coach, formação de FT, terapias, porque não tinha algo específico. E aí, tudo aquilo que eu fui aprendendo, hoje é o que eu ensino. Então, quando eu venho aqui e faço uma técnica com vocês, não é da minha cabeça, né? São dos meus estudos, das minhas vivências, daquilo que eu aprendi, daquilo que deu certo. E aí, eu só adapto isso para a dor da traição, para que possa ser mais efetivo, né? Fim de um relacionamento, abandono, para que você se conecte com o seu poder. E é isso que a gente vai viver nesse workshop. Eu espero ver vocês lá. Quem aqui está com vontade de participar dessa oficina da autoconfiança? Giovana, quero ver você lá. Claudevânia, você que está vendo aqui também, minha linda, essa gravação. Vou disponibilizar a gravação no grupo para que outras mulheres possam ver, para que outras mulheres possam fazer essa técnica de já começar a se sentir mais forte e segura. Gratidão por compartilhar seu conhecimento, é muito libertador. Gratidão a você por se permitir, por estar aqui, por buscar. Parabéns, parabéns a todos vocês. Dúvidas, perguntas? Essa mulherada está muito tímida ainda. Gente, eu falo muito, tá? Se deixar, eu falo pelos cotovelos. Pelos cotovelos. Então é isso, minhas lindas. Essa era a mensagem que eu guardei aqui para compartilhar com vocês. São esses 3 passos, tá? Os 3 passos para a liberdade emocional. A gente mudar a forma de comunicar, pensar e sentir, mudando o nosso comportamento, acessando a nossa força interior. E é isso que eu vou compartilhar com vocês na oficina da autoconfiança. É a oficina, é prática. A gente vai viver, a gente vai rir, a gente vai chorar. Estou preparando algo muito incrível, tá? Para a gente viver juntas, e eu quero ver todas vocês lá. Beijo de luz e até a próxima.